Olá, está no ar o programa Horizonte Debate. Durante 10 dias, bispos de todo o país se reuniram na 47ª Assembleia Geral da CNBB. O encontro foi realizado em Itaici, município de Indaiatuba, São Paulo, e terminou no último dia 1º. O tema principal foi a formação dos presbíteros. A TV Horizonte esteve presente nestes 10 dias de evento. E você acompanhou aqui pela TV, pela Rádio América, pela Rádio Cultura, Jornal de Opinião e pelo site da Arquidiocese de Belo Horizonte, tudo o que aconteceu por lá. Durante este período, eu tive a possibilidade de encontrar e discutir temas interessantíssimos com alguns bispos. Com o bispo de Barra, na Bahia, Dom Luiz Flávio Capio, por exemplo, eu conversei sobre a transposição do Rio São Francisco. Juventude e igreja foi o tema da minha entrevista com o bispo auxiliar de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Dom Eduardo Pinheiro, que também falou sobre o seu livro, que tem como título Projeto Pessoal de Vida. Sobre a situação dos povos indígenas e a morte da irmã Dorothy Sten, conversei com o bispo de Roraima, Dom Roque Paloski. Por Itaici, também me encontrei com a fundadora da Pastoral da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa, doutora Zilda Arnes. Todas estas entrevistas você vai ver com exclusividade hoje no Horizonte Debate. O Horizonte Debate de hoje é especial. Você está acompanhando uma série de entrevistas feitas durante a cobertura da 47ª Assembleia Geral da CNBB, que foi realizada de 22 de abril a 1º de maio em Itaici, Indaiatuba, São Paulo. Para começar o programa, nós vamos acompanhar uma entrevista com o bispo de Barra, na Bahia, Dom Luiz Flávio Capio. Ele falou sobre a transposição do Rio São Francisco. De acordo com Dom Capio, este é um projeto autoritário que não beneficia as populações ribeirinhas e sim empresários do agronegócio. Confira. Em relação ao projeto de transposição do Rio São Francisco, Dom Capio, como o senhor vê toda essa mobilização e as conduções, que o governo federal tem feito em relação ao projeto? Olha, fazendo uma ligação com a questão anterior, nós nos sentimos assim muito felizes, alegres por ver que o mundo reconhece a luta do povo, não é? Esse prêmio de cidadania mundial é muito importante a nível mundial e o mundo está reconhecendo a luta do povo, o que não acontece, infelizmente, com o nosso governo brasileiro. Enquanto o mundo olha para o Brasil e valoriza a luta do povo em preservação da vida, o governo brasileiro ainda se conserva surdo, mudo e totalmente alheio a essas lutas de preservação da vida. O que precisa ser melhor discutido, melhor debatido? O que têm sido os desafios nesta questão, Dom Capio? Olha, desde o início do lançamento do projeto de transposição de águas do Rio São Francisco, a sociedade civil brasileira se mostrou totalmente contrária a esse projeto. E inúmeros simpósios, encontros, estudos, conferências foram realizadas contrários ao projeto de transposição. Muitos documentos, muitos diálogos foram procurados se fazer com o governo federal e, infelizmente, sempre o governo federal, determinado em realizar a obra, esteve alheio a toda a grita da população. A população não quer este projeto e o governo insiste em realizar este projeto. Então, o que está faltando, Adriana, é um diálogo entre o governo brasileiro e a sociedade civil brasileira. Um projeto tão grande como esse, que mexe com o rio, que mexe com todo o bioma, todo o meio ambiente do semiárido brasileiro, que mexe com tantos recursos, são bilhões e bilhões de reais, numa nação que carece de tantos recursos e uma população que carece de tantas políticas públicas voltadas
principalmente para o aproveitamento dos recursos hídricos, gastar uma soma fenomenal num projeto que não é aceito pela sociedade civil. Então, o mínimo que se esperava era esse diálogo entre governo brasileiro, sociedade civil brasileira, representada pelas universidades, pelas nações indígenas, pela população quilombola, pelo povo ribeirinho do São Francisco, pelas ONGs, enfim, por toda a sociedade organizada para discutir esse projeto. O senhor espera que essa abertura seja feita? Olha, tem sido a nossa insistência ao longo desses anos todos. E o que aconteceu? O governo se fechou, se negou a qualquer tipo de diálogo, não é? E iniciou a obra. Lá está o Exército Brasileiro que não tem esta finalidade de realizar uma obra desse porte. Não é essa a finalidade do Exército Brasileiro, mas está lá o Exército Brasileiro levando adiante uma obra que deveria ser melhor discutida com a sociedade civil, principalmente com as populações do Nordeste. Agora, o que nós ficamos assim muito indignados, sabe, Adriana, e eu digo isso a todos aqueles que nos ouvem, que este governo foi colocado lá onde ele se encontra, não é? Pelo povo brasileiro e principalmente pelo povo organizado, né? O povo de base, os grupos de base da nação brasileira que colocou esse governo para ser um governo popular que trabalhasse nos interesses do povo brasileiro, principalmente dos mais carentes e dos mais pobres. E o que nos indigna é saber que esse mesmo governo, colocado lá pelo povo brasileiro, governa contra o povo brasileiro, a favor dos grandes interesses do agronegócio, do hidronegócio, dos grandes interesses transnacionais. Quer dizer, um governo não voltado para os interesses do povo, mas um governo voltado para os interesses transnacionais do capital e do lucro. Uma das questões que surge, Dom Capo, em relação ao projeto de transposição, que muitas associações e em defesa do meio ambiente até avaliam essa possibilidade, ao invés de se pensar em transposição do Rio São Francisco, se falar primeiro em revitalização do Rio São Francisco. O senhor também concorda com essa posição? Perfeitamente. Foi uma das nossas propostas, né? Uma das nossas propostas, que em vez de se investir tanto no projeto de transposição, que primeiro se garantisse a vida do Rio São Francisco, que isso é prioritário, só se tira onde existe o bem. O Rio São Francisco está morrendo lentamente, então é preciso urgentemente que se pense, através de medidas concretas, de uma política concreta de revitalização de toda a bacia do Rio São Francisco, que está morrendo a cada dia. E em vez de se investir grande no projeto de revitalização, se investe no projeto de transposição de águas. Olha, eu sempre tenho dito que se o projeto de transposição de águas do Rio São Francisco fosse para levar água para o povo, levar água para os pobres e resolver de uma vez por todas o problema da democratização da água, distribuição da água, principalmente entre a comunidade difusa do Nordeste brasileiro, eu seria o primeiro a ser a favor desse projeto. Uma vez que o Rio São Francisco tenha condições de gerar toda essa água exigida pelo projeto, eu seria o primeiro a ser a favor do projeto, se ele fosse para levar a água para quem tem sede. Agora, quem conhece o projeto sabe que a destinação da água do projeto de transposição não é matar a sede de quem tem sede, mas sim garantir a água, a garantia hídrica para os grandes projetos agroindustriais do semiárido brasileiro. Dom Capo, muito obrigada pela entrevista, por ter dedicado aqui um tempo para falar com o pessoal de Minas, com o pessoal da TV Horizonte, de Belo Horizonte, da Rede Catedral de Comunicação Católica. Muito bem, eu também agradeço muito a você, Adriana, o pessoal que nos ouve, e dizer, olha, o Rio São Francisco é um patrimônio brasileiro, mas de modo especial um patrimônio mineiro. E todos os mineiros devem se sentir pai e mãe desse rio que, por sua vez, é pai e mãe de toda uma população do Nordeste.
Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós estaremos de volta.